Boa tarde, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, estamos falando aqui de San José, na Califórnia, e vamos tentar responder uma dúvida duvidosa, uma pergunta que eu ouço geralmente. Quanto tempo eu vou demorar para aprender inglês? Em quanto tempo eu aprendo inglês? Basicamente, o que outros linguistas e especialistas na língua dizem é que você precisa ter 1000 horas de contato com uma língua para você poder ter compreensão tanto de entender o que você está ouvindo quanto de se expressar oralmente. Não estamos falando aqui de regra gramatical, de você conseguir escrever um livro inteiro. Estamos falando de você conseguir ler um texto, compreender, conversar com outra pessoa e conseguir se comunicar. No meu caso, para eu falar um inglês que fosse considerado fluente, acho que foi uns 2 anos bem dedicado assim. Foi um ano bem dedicado, vou te falar, mas eu era eu era especialista em basics de curso de inglês, entendeu? Quando eu tinha, sei lá, uns 19 anos, eu entrei no primeiro curso de inglês, fiz 6 meses, abandonei. Aí quando eu terminei a faculdade com 21, 22, eu fiz mais 6 meses de inglês e abandonei. Aí quando eu fui para a Europa, eu tive que desenrolar no inglês, voltei a estudar inglês lá e comecei a estudar na Europa em grupo de conversação e tal, fazia inglês online por uma plataforma e voltei pro Brasil, continuei estudando bastante e daí eu consegui o meu emprego que eu fui para a Índia. Hey man, welcome. You walk on the street wearing these clothes? Yeah. Come there. Show your nice shirt. Olha o jeito que o cara anda na rua. O cara anda com a camisa da Argentina, bicho. Eu ando. Com o meu nome aqui atrás. Ó, ele colocou o nomezinho dele atrás da camiseta. Da onde é que ele tá vindo? Da aula de inglês. Então, basicamente é isso aí. Depois que eu voltei da Europa, eu comecei a estudar direto. Eu trabalhava numa empresa que eles me davam um ônibus fretado. Eu baixava podcast no meu celular de inglês e ouvindo podcast o caminho inteiro dentro do ônibus. Era 1 hora e meia. Aí, quando eu chegava lá, eu ficava sozinho no turno da noite. E era bem tranquilo, eu tinha acesso à internet, tudo liberado. Então, quando eu tinha um período de tempo, uma folga ali, eu ficava na internet estudando, fazia Duolingo e tal. Quando alguém me ligava, precisava de mim, eu estava à disposição, fazia o trabalho, voltava. Então, cara, eu escutava inglês 1 hora e meia indo, escutava inglês 1 hora e meia voltando, de vez em quando eu dormia no ônibus, porque eu fazia o terceiro turno da noite. Não, fazia o segundo turno. Eu entrava 1 e pouco e saía 11 e pouco da noite. Putz, não lembro agora. Eu sei que eu saía 11h20, mas eu não lembro que hora que eu começava. Enfim. Fazia o segundo turno lá, tal, e de vez em quando eu dormia na volta, porque o busão me deixava 00:30 em casa. E daí comecei a procurar emprego pra fora, consegui um estágio na Índia, e lá eu já tinha que estar falando inglês a full, fiz entrevista em inglês, fiz tudo em inglês. Cheguei lá desenrolando inglês. Lá na Índia foi quando meu inglês ficou fluente. E quando eu voltei pro Brasil, eu arrumei outro emprego. E eu falava inglês de vez em quando tinha umas reuniões que eu precisava falar inglês, escrever um outro e-mail. O sistema que eu trabalhava era todo em inglês. Mas eu continuei praticando muito online, só assistia coisa em inglês, com legenda em inglês, que nem eu faço hoje. Eu entendo muita coisa, mas tem expressão que eles falam em filme, às vezes eles falam muito rápido, tem coisas que você não consegue pegar, então eu vejo com o áudio em inglês, com as legendas em inglês também. E consegui manter o mesmo nível, fiquei um ano e pouco no Brasil, não perdi nada da minha fluência. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, coloquei o pé no avião, já tava falando inglês de novo, entendeu? E tamo nessa. Mas vamos fazer a conta dos linguistas. 1000 horas de inglês. Então a gente precisa fazer 1000 horas. Vamos fazer uma conta
Eles não falam que essas 1000 horas tem que ser de estudo focado. Eles falam que essas 1000 horas tem que ser você em contato com a língua inglesa. Vamos supor que você estude uma hora de verdade, lendo livro de gramática, ou indo numa aula presencial, num cursinho, ou usando o método que você quiser. Uma hora você fez isso, e mais 2 horas foi ouvindo podcast de educação, foi vendo filme na Netflix, foi fazendo qualquer outra coisa. Vamos supor que você tenha dedicado 3 horinhas do seu dia para isso. Agora a gente vai multiplicar por 365 dias, supondo que você é um cara muito focado, estudou no Natal, no Ano Novo, no 7 de setembro, no Dia das Crianças. Você vai ter 1095 horas. Quanto que dá 95 horas aqui? 95 divididos por 3. Nesse um ano você pode ter pego 30 dias de folgas em dias intercalados. Talvez um domingo que você não quisesse estudar, talvez um feriado, uma viagem que você for, você fala, hoje eu tô de boa, não vou estudar, não quero me estressar. Porque também é importante você dar um tempo pra tua mente, entendeu? Então vamos chegar à nossa seguinte conclusão. Um ano, você estudando todo dia, você se dedicando, você vai estar com um nível de inglês bem legal. Não sei se você vai estar fluente, não sei, como nativo a gente nunca vai falar, até porque é engraçado. O cara que é daqui da Califórnia acha engraçado do jeito que o cara do Alabama fala, do jeito que o cara do Texas fala, do jeito que o cara que é de Boston fala. Vem um outro cara aqui, o que é lutador de UFC, ele é da Irlanda. E ele tem o sotaque irlandês, os outros caras aqui têm dificuldade para entender ele, entendeu? E ele é falante nativo. O outro cara aqui é inglês, também é falante nativo de inglês. Então, entre eles mesmos, eles têm diferença para entender o sotaque deles, para entender uma coisinha ou outra, mas nada... É como... Eu sou do Sul, sou de Curitiba. Se você for ali... Se eu descer mais pro Rio Grande, eles vão ter as gírias e as expressões, o jeito de falar deles. O catarinense fala mais cantadinho, de um jeito mais enrolado. O paulista usa algumas gírias. O carioca tem o jeito de carioca, a gíria dele. O mineiro vai ter o jeito dele. O goiano, galera que é lá de cima, lá. Eu morei um tempo com um baiano na Índia, ele tinha o jeito dele de falar, ele tinha as expressões dele. Então é isso aí. O inglês é um idioma só, assim como o português é um idioma só, mas vai ter diferenças de região, de sotaques e tudo mais. Então é isso aí. Quanto tempo demora para aprender inglês? Na minha opinião, 1 ano bem estudadinho. Tenta 3 horas por dia, todo dia. Eu vou deixar o link do meu grupo de inglês ali, se você quiser conversar com a galera ali. O povo não fala muito, mas eu tô lá para te ajudar. Valeu, meus queridos. Valeu.